sempre uma alegria muito grande estar aqui, retornar. Tive uns contratempos, acabei não podendo estar aqui na data, né, que tinha sido escolhida inicialmente, mas está tudo bem agora. A gente sempre confia, né, age na fé, faz a nossa parte e cá estou eu. Como já foi anunciado, hoje nós vamos refletir juntos sobre um trecho do Evangelho, né, que está lá no capítulo 18. E a quem muito foi dado, muito será pedido. É sempre importante, toda vez que eu faço alguma reflexão, primeiro para mim, desde criança, eu tenho um contato, né, com a religiosidade, a espiritualidade, porque eu acho que eu já falei aqui, eu fui criada num berço católico e passei uma parte da minha vida, até mais ou menos uns 18 anos, muito envolvida com todas as atividades, né, que tinham na igreja, todos os grupos, era muito, muito atuante, muito participativa, como eu sou hoje no Espiritismo. E aí eu era muito questionadora, então todos os textos, né, do Evangelho, da Bíblia que eram lidos, que me passavam muito aquela ideia de um Deus punitivo, me assustava. E eu sempre ficava ali questionando, né, que Deus é esse que parece que a gente tem que ter medo. Então, dependendo da forma como é passada uma mensagem pra gente, a gente acaba realmente tendo essa ideia de temor, né? E eu não achava, não via muito sentido. E algumas passagens aqui do Evangelho, desse trecho especificamente, dão um pouco dessa ideia, né, da coisa mais punitiva, de um Deus que castiga, de um Deus que teria esse olhar mais irado, enfim, né, de ira mesmo sobre nós. E aí é importante a gente destacar que hoje, sobretudo, com tudo que a gente tem de conhecimento, e eu não estou falando especificamente do Espiritismo, outras religiões também têm esse olhar mais desperto para esse Deus que não é punitivo, né, um Deus que na verdade a gente acaba atribuindo a ele funções que são nossas, responsabilidades que são nossas, como essa da punição. Então, eu acho importante a gente colocar muito o lugar que ele nos dá na nossa existência, né? Que é o lugar de coautor de tudo aquilo que a gente faz. Então, tirar esse olhar que, obviamente, para a época era necessário que passasse a ideia, né? Nós já sabemos disso, de um Deus ali mais severo, que precisava de leis muito rígidas, e hoje a gente já tem uma outra compreensão, a gente já evoluiu e sabe que não é dessa forma, né? Deus é infinitamente amor, infinitamente bondade, e as coisas que nos acontecem, que possam ter um caráter punitivo, elas são provocadas por nós mesmos, né? Então isso é muito importante para a gente também não levar aquele susto quando a gente lê alguma coisa em relação a isso no Evangelho. Aí eu trouxe um trechinho aqui, que diz assim: E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis: Não vemos, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Está lá em João. E aí, seguindo nesse trechinho, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, né, nessa reflexão é que a gente acaba pensando pelo lado de tudo aquilo que a gente recebe de conhecimento e o questionamento que fica, né, o que fazemos com o conhecimento que adquirimos. E isso serve para absolutamente tudo, né? Quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, que a gente busca o entendimento sobre aquilo, né? Um entendimento mais técnico, seja na seara do Espiritismo, tudo aquilo que a gente vem absorvendo do Evangelho, dos estudos, das palestras, do que a gente coleta, o que a gente faz com isso? Além do trabalho na Casa Espírita, né, como tarefeira, tem um grupo de amigos que não necessariamente, nem todos os amigos são espíritas, mas eles têm muita curiosidade, simpatizantes, então a gente aproveita, e eles não têm oportunidade, né, por conta de trabalho,
de ir a casa uma vez por semana, a gente tenta se reunir. Agora a gente nem tem conseguido fazer com tanta frequência, mas a gente faz uma leitura do Evangelho, reflete sobre aquilo, como sendo um evangelho no lar, mas a gente faz numa casa fixa, né? E todos se reúnem ali para refletir. E é muito interessante, porque toda vez que a gente convida, né, um amigo, a gente pergunta: você tem certeza, né, que você quer participar, que você quer saber de tudo isso aqui que a gente vai estudar? E um dos nossos amigos que participa, ele um dia, brincando com a gente, numa reflexão, ele falou assim: poxa vida, se eu soubesse que era assim, eu não teria vindo. Porque ninguém me avisou que eu teria agora um olhar tão diferente sobre as coisas, que toda vez que eu vou fazer algo, eu fico antes me questionando, eu dou um freio. Coisas que eu fazia com muita naturalidade antes, a partir de tudo que a gente estuda aqui, que a gente reflete, eu já não consigo fazer com naturalidade. Porque é esse conhecimento que realmente não nos permite continuar agindo da mesma forma. E esse é o objetivo, né? Aumenta o teor de responsabilidade? Aumenta. Mas é importante que a gente entenda que é exatamente disso que a gente precisa para caminhar e para seguir. Então, de fato, antes de qualquer coisa, qualquer escolha que a gente faça, é importante a gente pensar que uso a gente vai fazer disso, né? E a partir do momento que eu tenho algum tipo de conhecimento, vai abrir uma porta, isso serve para coisas positivas e coisas negativas, que nunca mais será fechada. Depois que a gente vê alguma coisa, a gente não pode desver essa coisa, né? Depois que a gente sabe de uma coisa, a gente não pode dessaber. Só se tiver algum tipo de amnésia. Então, pensar que qualquer tipo de conhecimento, ele vai ser transformador na nossa vida. E aí a gente pensa que tem essas frases, né? Muita gente fala, a ignorância às vezes é uma bênção. Ou felizes os ignorantes. Vocês concordam com isso? Depende do que a gente quer com isso, né? Porque, de fato, quando você, segundo o próprio Evangelho, né, quem é muito dado, mais será pedido, que tem essa característica do conhecimento como algo que vai te gerar um tipo de cobrança muito maior do que aqueles que não sabem. As pessoas que erram por ignorância, elas vão ser avaliadas de uma forma diferente. Aí eu tô falando até de sociedade mesmo, né? A gente releva, assim como uma criança. A criança faz determinadas coisas erradas e a gente tem um olhar diferente do que para um adulto, porque ela não tem noção muitas vezes do que ela fala, né? Ela fala coisas que se você ouve de um adulto não vão caber da mesma forma, né? De serem avaliadas. Então muitas pessoas acabam achando que a ignorância pode ser uma coisa boa, só que isso é só até a página 2, né? Num primeiro momento, você percebe a vida muito rasa, a vida muito limitada, de tantas coisas que você pode desenvolver. Essa vida limitada a gente vai entender como um desperdício de uma oportunidade tão bendita que a gente tem, que é estar aqui, né, vivenciando com o máximo potencial que a gente tem, tanto do que a gente já vem, né? A gente não é o que a gente vai aprender nessa vida só, é o uso que a gente vai fazer de tudo aquilo que a gente já tem nas nossas existências anteriores. Nós temos muitas experiências anteriores, né? E que uso eu vou fazer dessas experiências, desses aprendizados que podem não estar de forma consciente, mas estão ali no meu inconsciente, né? Aquelas sensações, aquelas ideias, aquelas intuições que vêm exatamente esse conhecimento que a gente pode ignorar. Nós temos esse direito, né, de escolha pelo livre-arbítrio relativo que temos, ou podemos falar assim, peraí, eu preciso fazer algo com isso. E aí, pra gente seguir, vamos entender o que a definição do dicionário diz pra gente sobre ignorância. Ele diz o seguinte: é o estado daquele que ignora algo, que não está a par da existência de alguma coisa. Estado daquele que não tem conhecimento, cultura, em virtude da falta de estudo, experiência ou prática. Essa definição é uma definição geral, mas se a gente parar para pensar, tudo que está aqui não cabe também dentro da doutrina, da nossa vivência na doutrina espírita? Porque todas essas coisas aqui, a falta do conhecimento, da cultura, de tudo que a gente pode aprender, se a gente ignora esses conhecimentos, a gente vai ter um posicionamento totalmente diferente do que daquele que a gente sabe. Então, é uma definição genérica, mas que serve exatamente para tudo que a gente faz aqui. E aí você pode falar assim, Bruna, mas nós temos ciência daquilo que o Evangelho passa pra gente, né? Toda essa literatura tão rica, tão edificante do Espiritismo. Nós temos ciência. Mas será que a gente internaliza? Eu conheço pessoas que são devoradoras de livros, né? Espíritas ou de outros títulos, outros temas
E, na verdade, elas apenas são acumuladoras desse conhecimento. Então, não é o fato especificamente de saber, mas como você lida com aquilo que você sabe, né? É isso que, na verdade, vai fazer toda a diferença. E aí, você achar que pode ser positivo estar ali na ignorância é a zona de conforto, é a conveniência. Eu prefiro nem tomar conhecimento disso. Eu gosto muito de animais, sou muito ligada à causa animal, participo de grupos e eu não gosto de saber quando tem alguma coisa, né, uma situação de maus tratos. Eu tento ajudar de uma outra maneira, não indo diretamente socorrer. Às vezes tem um bichinho atropelado e as pessoas, como sabem que eu gosto, elas me ligam, me acionam, entram em contato e eu tento direcionar para esses grupos que vão fazer alguma coisa assim mais efetiva, de pegar o bichinho lá. Eu não tenho muita estrutura emocional para isso, para ver o bichinho sofrendo, mas sou muito ligada. Então eu prefiro não saber. Então eu falo para as pessoas, não me contem, porque saber daquilo vai me exigir uma postura. Porque a partir do momento que eu souber que tem um gatinho abandonado, tem um cachorrinho sofrendo maus tratos, eu vou conseguir fazer nada com essa informação? Aquilo vai ficar ali me torturando. Então eu prefiro, de fato, sobre isso, ficar na minha zona de conforto, porque se eu não souber, não vou precisar fazer alguma coisa diretamente. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida, muito realistas e conscientes da nossa condição. Não adianta também a gente querer saber de coisas que a gente não tá pronto para fazer uso delas. A gente tem que saber da nossa limitação. Porque às vezes a gente entra naquela de achar que a gente tem que saber de tudo. Hoje em dia as pessoas, elas estão muito... elas se sentem na obrigação, né, de opinar sobre tudo. Já observaram isso? Todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, elas querem saber sobre tudo. E nem tudo é para todo mundo, porque às vezes você não tem estrutura, você não tem uma condição, né, às vezes emocional, às vezes de próprio conhecimento, de cultura, e você faz uma interferência irresponsável com aquela opinião. Então a gente tem que ter muita consciência, e aí entra todas as recomendações do Cristo para nós, que é o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente saber até onde a gente pode fazer algo sobre aquilo. Então, às vezes, não é interessante que eu busque um tipo de conhecimento, e aí, gente, eu não estou dizendo que é para justificar a ignorância, não. Estou dizendo para antes da gente buscar entender, a gente trabalhar o autoconhecimento. Porque não adianta eu querer saber sobre outras coisas se eu não sei sobre mim. E como eu vou lidar com aquilo, e como eu posso me posicionar sobre aquilo. Então, é fundamental que eu queira sair dessa zona de conforto com responsabilidade e com consciência. E não porque eu estou na onda, porque está todo mundo falando, porque eu tenho que saber sobre esse assunto, porque eu tenho uma opinião sobre a vida do outro, sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, sem antes ter um embasamento e saber que impacto isso vai gerar na vida do outro. Então, a questão da gente ter a consciência faz toda a diferença no conhecimento que a gente tem e como isso vai agregar a vida, né, no todo. E aí fica esse questionamento, né? Quem nos cobrará pelo tanto que recebemos? Porque lá está no Evangelho muito claro. Quem é muito dado, muito será pedido. Pedido por quem? Né? Vai ter alguém que a gente fica imaginando como que é o nosso retorno. Vocês já pararam para imaginar? Tirando o que a gente sabe, que a gente vê nos livros, vocês imaginam, vocês? A gente está retornando lá para a espiritualidade. Eu fico imaginando, às vezes eu fico parando. Como é que vai ser? Como é que eu vou ser recebida? Como que vai ser esse momento? Alguém vai sentar e falar, olha, tá vendo aquilo que você fez? Não precisava ter feito daquele jeito. Então, você se ocupou demais com coisa que não devia. A gente imagina, não sou eu a única, né, gente, que fica imaginando isso. Se vai ter alguém que vai lá fazer um julgamento pra gente, né? Se a nossa vida vai passar num telão, tudo que a gente fez. Ai, não pode não, gente. Se tiver esse negócio de telão, eu vou ficar com muita vergonha. Porque eu fico pensando, né? A gente, é muito fácil a gente esconder ao redor, pra quem tá ao redor da gente, tá fora da gente, aquilo que a gente está pensando, porque por mais que a gente consiga conter as nossas ações, a gente ainda não consegue conter o pensamento. E tudo acontece no pensamento, a gente sabe disso, né? Todo pensamento da gente gera uma vibração. Então eu fico pensando, será que tudo que a gente pensa seria algo que a gente possa dizer, né? Seria algo que a gente pudesse publicar, por exemplo, num post na internet? Tudo aquilo que a gente tem vontade, a gente pode fazer? Isso também exige uma responsabilidade. E é um conteúdo que a gente está processando aqui. Então, se está muito distante aquilo que eu penso, daquilo que eu posso ou que eu devo falar, isso também é um alerta pra gente, né? Tem alguma coisa errada aí. Por que está tão distante? Eu vivo de incoerências, né? Eu vivo até de uma forma hipócrita, pensando e processando internamente, e aí com isso eu estou emitindo vibrações para onde, né? Para tudo isso aqui, a gente está todo mundo ligado, né? Pelo fluido cósmico universal.
planeta está recebendo essas vibrações. Então a gente tem que pensar muito antes, por isso que eu falo que antes da gente ter qualquer conhecimento, a gente tem que saber como que a gente está funcionando, né? O que a gente está vibrando, para saber que efeito esses conhecimentos que a gente vai adquirir, e eu digo aqui também, vão ser processados dentro de nós, porque eles primeiro são processados para depois serem externados. E aí fica esse questionamento, né? Quem vai nos cobrar? A gente já sabe que não tem aquele Deus sentado num trono de barba branca que vai ficar apontando os nossos erros e vai ter um julgamento se a gente vai para o céu ou para o inferno, né? A gente já sabe disso. Mas quem é? É o nosso mentor, né? É alguém, é uma equipe, assim como tem a equipe para fazer todo o planejamento reencarnatório, será que vai ter essa equipe que vai sentar com a gente numa salinha, né? E vai fazer uma reunião? E aí, é a nossa consciência, né? Independente, pode haver tudo isso, pode ter esse momento que a gente vai refletir, que alguém vai sentar com a gente de forma muito generosa e gentil, vai falar, olha, não precisava disso, não precisava daquilo, mas antes de tudo é a nossa consciência, que é exatamente o que a gente precisa trabalhar grandemente. E aí a consciência que eu falo é para absolutamente tudo que a gente vive, para as coisas que a gente tem, para tudo aquilo que a gente recebe, para a condição que a gente vive, é entender e tentar colocar, fazer uma aplicabilidade de tudo isso que a gente entende, de tudo isso que a gente recebeu quando a gente veio aqui para essa existência e o que a gente está fazendo com tudo isso, né? Porque, na verdade, essa cobrança é constante. Eu posso dizer para vocês que até não é uma coisa muito saudável, assim, é meio que um desabafo mesmo aqui, né? Algo que eu vou compartilhar com vocês. Agora acho que está até melhor, mas até um tempo atrás eu vivia muito assim, talvez a palavra seja perturbada um pouco. Todos os dias eu tinha algum tipo de perturbação comigo mesma, porque eu ficava me punindo pelas coisas que eu sabia que deveriam ser feitas e não estavam sendo feitas como eu deveria. Um jeito de falar, uma forma de me colocar, algo que eu negligenciei ou algo que eu me omiti, e eu ficava sofrendo muito com isso, né? E aí trabalhava isso tanto em terapia quanto na casa espírita, né? E falando, poxa vida, a gente estuda tanto, faz tanto, e eu fico brigando comigo o tempo inteiro. Poxa, você não devia ter falado assim, você não devia ter feito isso, por que você agiu dessa forma? As nossas más tendências é uma briga que às vezes ela ganha, né? Da gente. E aí eu entendi assim, peraí, não adianta eu ser tão punitiva, eu preciso ser mais generosa. Mas o que eu quero dizer com isso que eu estou compartilhando com vocês? É importante a gente ter esse olhar mais crítico, sim, sem excesso, sem exagero, né? Sem a gente achar que vai corrigir tudo de uma vez só, não vai. Inclusive, acreditar nisso é uma certa arrogância, que a gente não tem condição. Né? A gente não tem condição de acertar tudo de uma vez. Então a gente até pode, a gente tem que se chamar num cantinho, né, como nos recomenda, por exemplo, Santo Agostinho, no final de um dia e falar assim, o que eu fiz, o que eu hoje eu realmente posso falar assim, aprendi, fiz certo ou não, preciso melhorar para o dia seguinte. Isso tem que ser diário, mas com equilíbrio, porque senão a gente sofre mais do que vive. E não faz sentido também a gente viver sofrendo por um sofrimento que é imposto por nós mesmos. Já existe o sofrimento da vida, né, pelas condições adversas. Imagina um sofrimento que eu me imponho. Então não faz sentido. Então não é essa também a proposta. Então eu fico tentando trabalhar minha cabeça para achar esse equilíbrio entre esse olhar do que eu sei que eu preciso melhorar, sem ficar tão frustrada e entender que ninguém precisa me apontar o dedo. Ninguém. Porque eu mesma já faço isso. E isso com cada um de nós. Então quando alguém comete um erro, e aí eu tô falando isso não porque eu domine isso, mas porque eu já tenho essa consciência, quando alguém comete um erro, às vezes a gente vai lá, pela nossa imaturidade, pelo nosso impulso, a gente fica cutucando a pessoa com esse erro, né? Você fez isso, você fez dessa forma, só que essa pessoa já deve estar se punindo. Então não cabe, então não precisa de alguém fora de nós, não precisa de alguém na espiritualidade, não precisa para poder apontar algo que a gente já sente. Às vezes a gente nem tem uma consciência tão clara daquilo, mas a gente quando deita a cabeça no travesseiro fica aquele sentimento de angústia, né? Você sabe que tem alguma coisa que não está funcionando como deveria, e é isso que vai nos mostrar o quanto a gente tem de conhecimento e compreensão sobre tudo aquilo que a gente precisa para viver essa existência, sobre tudo aquilo que a gente recebeu de mais importante. Então, quem é que vai nos cobrar, né? Quem nos cobrará pelo tanto que recebemos? Nossa consciência. Então a gente já sabe também que pode ter essa conversa generosa, fraterna lá na espiritualidade, mas a gente mesmo, inclusive tem vários, né,
André Luiz, nas obras dele, fala muito isso, que quando a gente chega lá, a gente chega assim, vendo quanto tempo, quanta coisa a gente desperdiçou, né? Quanta coisa a gente poderia ter feito diferente, exatamente porque às vezes nos falta uma disciplina, às vezes nos falta um tempinho para nós ir com tanto impulso e falar assim, peraí, né? E se eu não fizer dessa forma? Esperar, a gente é impulsivo, a gente é ansioso, a gente está cada vez mais imediatista e isso não nos ajuda em tudo aquilo que a gente precisa focar. Então a gente acaba desperdiçando energia, oportunidade, as coisas acabam acontecendo de uma maneira que a gente vive se arrependendo. Então antes da gente viver se arrependendo, a gente trabalhar, né, com essa prevenção. E aí, né, só para reforçar essa ideia da consciência, né, vem a pergunta lá 621 do Livro dos Espíritos que diz: onde está escrita a lei de Deus? Isso mostra pra gente que não tem que ter um Deus punitivo que fica apontando os dedos, né? E nenhum representante dele também vai ficar fazendo isso. Por quê? Está escrito na consciência. Então, as leis de Deus, nós somos centelha divina, né? Nós somos feitos da centelha divina. É parte de nós, somos coautores de tudo que fazemos na nossa vida. Então a gente precisa entender que a nossa consciência, e aí Joana de Ângeles traz muito esse conceito pra gente, né? Ela fala muito do inconsciente, do superconsciente, que é exatamente um conhecimento que a gente ainda não tem condição de acessar, mas que a gente tem, né? Já vem lá no nosso HDzinho, e que são esses momentos que às vezes vem uma intuição, por exemplo, do nosso mentor, né? De um espírito amigo, algo de positivo que vai se ligar a todo esse conhecimento que a gente já traz lá no superconsciente, que é exatamente o melhor de nós, né? O melhor que nós já sabemos que existe. Só que a gente vai acessando à medida que vai evoluindo, à medida que a gente vai tendo condição disso. Mas aí, o que seria consciência? A gente está falando tanto de consciência, né? Eu acho que o conceito ilustra bastante pra gente essa questão. Consciência é uma qualidade da mente, é a capacidade de ter percepções, sentimentos, pensamentos e sensações, tanto em relação ao mundo exterior, quanto ao mundo interior de um indivíduo. Ou seja, toda vez que a gente consegue acessar de forma clara, né, de uma forma inteira, as nossas emoções, os sentimentos, a percepção que a gente tem das coisas ao nosso redor, das pessoas, o conceito que a gente tem sobre as coisas, a gente tem uma consciência sobre elas, né? Isso vale para tudo que está ao nosso redor lá fora e também dentro de tudo que se refere à espiritualidade, à moralidade. É o que permite que uma pessoa esteja ciente de sua própria existência e de seu entorno, além de ser capaz de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Aí alguém pode falar assim, Bruna, mas isso é bem óbvio, né? Que a consciência é isso. Mas aí eu vou falar para vocês que não é tão óbvio assim. Principalmente nessa parte que diz assim, é o que permite que uma pessoa esteja ciente de sua própria existência. Existem pessoas, espíritos encarnados que não têm ciência da própria existência. Não têm ciência. Não conseguem se perceber plenamente, têm um trabalho muito precário de autoconhecimento e para tudo que acontece, sabe essas pessoas que estão assim, parece que estão sempre alheias a tudo? Né? Essas pessoas não têm ciência da existência delas, né? Não sabem exatamente por que estão aqui e a gente encontra esses irmãos em todos os lugares, inclusive dentro das religiões, né? Porque estão ainda equivocados quanto à interpretação de muitas coisas. Então nem tudo que parece tão óbvio pra gente, essa questão da consciência, do conhecimento, da responsabilidade, é claro para todo mundo. A gente vê pessoas muito perdidas. Quando a gente vê essas situações, né, que acontecem, essas tragédias, agora essa situação foi muito falada, um fato triste, né, em relação a moça lá do vulcão, a Juliana. Claro que abala, porque a gente fica, né, pela questão da empatia mesmo, a gente quer que tudo dê certo e no final, não vou nem dizer que não deu certo, porque né, a gente não sabe, é um planejamento, então ela retornou, se ela retornou para a espiritualidade, a gente não pode dizer que não deu certo, mas aconteceram situações, obviamente, que talvez tenham vindo aí de equívocos ou de algum tipo de negligência, enfim, o ponto até não é esse que eu quero trazer aqui, é como as pessoas processam essas informações. Não sei se vocês acompanharam isso pelas redes sociais, né, os comentários que as pessoas fazem. Pessoas tão equivocadas e você consegue enxergar ali que elas estão sem consciência e sem ciência. Tanto da existência, elas ficam tão perdidas e isso traz um sofrimento muito maior.
porque elas não conseguem considerar, por mais que a gente tenha ficado, eu fiquei impactada, eu fiquei triste por ela, mas ao mesmo tempo também entendendo, né, que não é o fim, houve uma transição, ela retornou para a espiritualidade. Então, e a gente pensa também na misericórdia de Deus, que com certeza ela foi amparada como precisava ter sido amparada, tanto ainda aqui em vida quanto no retorno dela. Então isso traz um conforto, faz a gente entender assim, poxa, houve essa situação toda, a família dela sofreu uma comoção, mas a gente acredita nesse amparo e isso dá um conforto pra gente. Então a gente vê muitos irmãos que estão totalmente alheios a qualquer coisa nesse sentido e elas ficam questionando absolutamente tudo. E isso piora a situação delas, a situação vibratória, né, do que está acontecendo, do planeta, da família. Então a ignorância, né, no sentido de você ignorar exatamente um fato, uma situação, um conceito, traz muito mais sofrimento do que proteção. Essa falsa proteção que a ignorância eu sou ignorante, eu não vou ser cobrado, eu sou ignorante nisso, eu não tenho que saber sobre isso, eu não tenho que me responsabilizar, mas na verdade traz muito mais sofrimento, né? Você fica muito mais aprisionado. Então esse seria basicamente o conceito dessa consciência. E a partir do momento que temos consciência, temos algo muito precioso em nós, né? Muito precioso. Quanto mais eu sei, mais eu me cobrarei sobre os meus erros e sobre a minha conduta. E aí falando especificamente de tudo isso que a gente sabe aqui, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo em relação à construção, ao aperfeiçoamento da nossa moralidade. Que a nossa moralidade ela ainda está em construção. Né? Nós estamos aperfeiçoando aquilo que a gente aprendeu. E eu fico pensando, quanto mais eu reflito, mais eu chego à conclusão de que a gente vê tudo que está escrito, né? No Evangelho, quando a gente lê aquela parte que fala do homem de bem, a gente fala assim, meu Deus, é tão impossível. Sei vocês, né? De repente sou eu. Vocês vão olhar e falar assim, não tá tão difícil assim, mas eu acho tão difícil, eu olho para aquilo, né? Fala, ai, falta tanto ainda, mas aí nas minhas reflexões, nas minhas observações, eu vejo que falta, porque a gente acaba querendo se ocupar de muita coisa, a gente acaba querendo fazer tudo, e a gente deixa de dar atenção para aquilo que é essencial. Quantas coisas, quanto tempo a gente perde, eu falo isso muito aqui, toda vez que eu venho, na nossa rotina, a gente perde com coisas que não são tão importantes para nos edificar, né, para nos fortalecer. E que se a gente consegue pensar um pouquinho mais antes de agir, fora desse imediatismo, e aí, gente, eu tô falando isso pra mim, inclusive, né, que a gente quer tudo pra ontem, a gente quer ser produtivo, a gente quer resolver, quer ser resolutivo, só que às vezes isso é que nos coloca numa posição de estar sempre errando, cometendo os mesmos erros, porque a gente mais faz do que pensa. A gente vai pensar depois. Geralmente a gente não consegue refletir depois que erra. A gente consegue. Por que não antes? Né? É antes, porque a gente tem tanto conhecimento, né? A gente tem um repertório vasto, rico, profundo. Então está nos faltando um pouco mais de calma. Né? A calma que esse mundo não tem, é a gente que tem que dar. Não é o mundo que simplesmente... A calma não é uma coisa que vai estalar os dedos e, né, cada um vai receber a sua cota. A calma que o mundo precisa é a calma que nós não estamos tendo. Né? Aquela calma de conversar com calma, de olhar para alguém, de visitar um parente, de perguntar se está tudo bem, de olhar no olho. E a gente fala sobre isso, parece uma utopia. Pelo menos eu falando para mim, eu penso numa utopia. A gente parar e olhar no olho, né? Coisa simples, você passar por uma pessoa na rua, isso me incomoda extremamente. E aí você passa, oi, tudo bem? Você nem ouve a resposta. É uma coisa só de protocolo. Mas poderia ser diferente. Por que a gente coloca tanta coisa num dia? Por que a gente precisa de tanto? Será que a gente precisa de tanto? E é um questionamento que fica. Porque a gente acha que precisa de tanto. E aí, quando na verdade a nossa consciência nos cobra aquilo que de fato precisamos fazer, falta tempo para o que é essencial. E a gente fica repetindo isso. Eu já tenho essa consciência, estou aqui falando para vocês é porque eu tenho consciência disso. O que está faltando para eu fazer uma limpa no meu dia? Né? Na minha rotina? O que está excessivo aqui? O que não está me agregando? Ou o que está me pesando? É isso. Antes de fazer, né, de sair naquela ânsia de realizar, a gente tem que perder um tempo, que não é perder, né, mas na ótica das pessoas hoje em dia, perder, parar, e na verdade você vai estar investindo um tempo para você ser mais qualitativo na vida e não tão quantitativo. A gente quer ser quantitativo. E aí essa nossa consciência nos cobra, e aí fica tudo atropelado, porque a gente fica com aquele mal-estar interno, né? Aquele mal-estar emocional de não estar dando conta, de não estar fazendo.
Aí vem aquele vazio que você fala, eu tenho a sensação de que eu não estou fazendo o que eu deveria. Então são essas coisinhas que a gente precisa parar para pensar, para refletir, né? O Espiritismo estabelece como princípio crer e compreender. Então é o princípio, é crer e compreender. Mas esse compreender não é para fora de nós, é para dentro de nós, né? É como isso vai reverberar, vai processar dentro da gente. Só depois que a gente compreende verdadeiramente dentro é que a gente pode ir para fora, pode agir. Ah, Bruna, mas se for assim, eu só vou agir então lá na outra encarnação. Pode ser. E se for? Vai ter consistência aquilo que a gente vai fazer. O que não pode é a gente se enganar, achando que a gente vai fazer tudo nessa. Que a gente vai pensar, vai absorver, vai refletir, né, compreender, nos modificar e modificar o que está fora. Aí é uma grande ilusão. Então, uma coisa de cada vez, né? Tenhamos mais paciência. A gente já sabe que a evolução é gradativa. Então, se eu tiver que me melhorar mais ainda só na próxima, que é o que vai acontecer, eu não tenho que ficar me enganando que eu vou fazer tudo aqui agora. Então, eu vou usar essa, de repente, para... É o primeiro contato que estamos tendo com o Espiritismo, por exemplo, né? Nessa encarnação. Então, talvez eu precise disso, de mais internalizar. E aí, quando eu falo internalizar, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que cruzar os braços, não. Eu estou falando mais no sentido de da gente não agir com hipocrisia e incoerência. Talvez esse internalizar represente silenciar mais, porque a gente acha que tem que falar, como eu falei agora há pouco, sobre tudo, tem que dar opinião sobre tudo. A gente tem resposta para tudo, principalmente na vida do outro. Será? A gente mal processou aquilo que a gente precisa. Então, silenciar mais. A gente consegue ficar em silêncio? Silêncio é desconfortável. A gente entra no elevador. Tem mais uma outra pessoa que a gente não conhece. Não é desconfortável? Eu fico assim... na minha cabeça eu tenho que falar alguma coisa. Tem que dar um bom dia, falar do tempo. Eu fico com esse sentimento. Mas não tenho. A gente tem que deixar um silêncio confortável. Eu entro num Uber, num táxi. Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Tenho que puxar um assunto. Aí o assunto morre, eu fico nervosa. Porque a gente acha que tem que falar, que a gente tem que produzir o tempo todo. E às vezes é o silêncio para deixar a gente confortável. Tá cada um ali, né, no seu pensamento, na sua construção. Não necessariamente isso é uma indiferença. Então, às vezes, a forma como a gente interpreta as coisas também nos coloca em lugares de muitos equívocos, né? Não saber interpretar e, se você não sabe interpretar aquilo, você não sabe aplicar bem na vida. Até aqui tudo bem, gente? Tá todo mundo refletindo comigo? A gente tá junto? E aí, a questão do conhecimento. Você vai absorvendo e, obviamente, refletindo, né? E aí, o que é interessante pensar, né? Essa imagem foi pensada porque tudo isso que a gente pensa, que parece que está invisível, está gerando alguma vibração. Tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está aprendendo, a gente não está vendo, né? A egrégora, por exemplo, de uma casa, a egrégora desse ambiente, vai sendo construído pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. Então, cada pensamento nosso está gerando uma vibração ao nosso redor, que vai definir o nosso padrão mental. E aí vem o questionamento. O que eu ando pensando? O que eu ando alimentando a minha mente? De que eu estou sendo feita? Porque aí quando eu falo estou sendo feita, é o meu espírito. Assim como a gente fisicamente é resultado dos hábitos que a gente tem, do que a gente come, né, que a gente se alimenta, o nosso espírito é o resultado do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, isso, antes da gente esperar qualquer tipo de cobrança e a gente ficar se cobrando de forma excessiva, a gente tem que pensar nisso. E aí vem, qual é a função, por exemplo, das doenças? Aí entra de novo a questão, a quem é muito dado, muito será pedido. A gente tem consciência, não tem? A gente sabe por que a doença está na nossa vida. A gente ouve alguns irmãos que têm outros conceitos, né, sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre a religião, questionando por que eu fiquei doente, né? Por que isso está acontecendo comigo? Logo eu, ou então logo fulano, foi ficar doente, meu pai, minha mãe, uma pessoa tão boa. A gente não ouve esses questionamentos? Mas a gente, e isso dificulta, não dificulta? Todo o processo, isso aumenta o sofrimento. A doença em si, muitas vezes, já impõe o sofrimento. Essa falta de entendimento aumenta o sofrimento. Qualquer um de nós aqui. E, gente, não é uma fala de nos colocando em lugar de superioridade, não, tá? É um lugar só de quem tem esse conhecimento. Se a gente aplica ou não é outra história, mas algum de nós aqui tem como não entender a função de uma doença?
Algum de nós aqui? Não tem. Isso nos impede de sofrer? Não. Não vai nos impedir de sofrer. A gente pode sim ter medo. Poxa, ninguém quer ficar doente, a gente quer estar saudável. Mas a gente pode se desesperar? A gente pode se desesperançar? Algum de nós aqui? Aí vem a cobrança. Não, mas você sabe desse conceito. Você sabe qual a função da dor? Que ela vai trazer um aprendizado. Né? Que ela é um momento de reflexão. É um momento que você precisa para depurar alguma coisa no seu espírito, na sua vida. Então isso nos será cobrado. E aí eu digo, pela nossa consciência. Né? Pode ser uma cobrança também generosa e amiga do nosso mentor. Falar, por que você está sofrendo desse jeito? Como o Emmanuel fazia com o Chico, por exemplo. Né? Era muito severo. Imagina se a gente tivesse um mentor tipo o Chico. A gente já teria pedido para sair, né? Fico imaginando isso, não teria condição. Então a gente não tem mais o direito, pelo que a gente sabe, a gente não tem mais o direito de se desesperar diante de uma doença e ficar se questionando por que eu, por que comigo. Que aí, né, cadê a humildade? Eu acho que eu já contei isso aqui pra vocês também. Minha mãe, quando ela descobriu câncer, e não é porque é minha mãe, ela realmente era uma pessoa muito boa, muito do que eu tenho do que eu aprendi sobre humildade, sobre empatia, sobre amor ao próximo, foi muito com a minha mãe. E ela era realmente uma pessoa muito boa. Ela né? Que continua lá na espiritualidade. E aí muitas pessoas questionaram isso. Ah, mas por que com você, Neide? Logo a Neide, uma pessoa tão boa. Poxa, ela tira do corpo dela, não pensa nela. Ela não pensava nela até demais. Até de forma equivocada. E aí ela respondia isso para as pessoas. E assim... Isso foi uma lição pra mim também, né? Que ela respondia assim, por que não eu? Quando a pessoa falava, Neide, por que você com câncer? Ele foi um câncer muito agressivo, né? E aí ela falava, por que não eu? Né? Tem porquê? Porque o outro então merece mais do que eu? Se eu questiono por que comigo, porque o outro merece mais do que eu? Né? Então isso tudo a gente não pode mais com o conhecimento que a gente tem. Qual a minha postura diante do luto? Né? Eu posso me desesperar, eu posso... quando está acontecendo lá o velório, me jogar em cima do caixão. E aí é importante a gente também deixar muito claro que as pessoas falam assim, mas o espírito ele fica julgando o sofrimento das pessoas no momento da morte, né? No momento, por exemplo, lá de um velório, enfim. E não é isso não. Na verdade, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, tá certo, é o nosso sentimento. Não tem nada contra e nada de errado em relação a isso. Só que não cabe o desespero. De novo, assim como na doença. Não cabe a gente achar que ali é uma despedida. A gente tem um apego, né? Claro que a gente sente falta, mas sabendo que a vida continua, que é um retorno, a gente vai ter uma outra postura. Então, esse conhecimento que recebemos, que nos será de alguma forma cobrado, ainda que por nós mesmos, vai nos colocar nesse lugar de pacificar o nosso coração. Entender que vai passar aquela fase mais doída, de sentir a falta daquele ente querido, né? De uma pessoa próxima, mas que a gente vai entender vai haver um reencontro, que essa vida continua. Então não tem como mais a gente ter essa postura de desespero. Aí, claro que tem os casos particulares, a pessoa pode desenvolver a partir do luto uma depressão? Pode, um transtorno pode, é outra coisa. Aí é uma doença. Mas em relação à compreensão das coisas, eu também acredito que nenhum de nós aqui pode acreditar que morreu, acabou e que isso vai gerar aquele sofrimento profundo e eterno. Não é verdade? Porque nós temos esse conhecimento, então seremos exigidos ou cobrados conforme o conhecimento que temos diante dessa situação. Ou seja, é a aplicabilidade da teoria que a gente tem na prática. Qual a minha postura diante da materialidade, né? Ou seja, será que eu acabo investindo tempo demais nas coisas materiais? Será que eu acabo envaidecendo? Será que eu acabo fazendo de uma forma egoísta, lidando com as coisas com egoísmo, com a materialidade? Nós já sabemos que a matéria ela serve para nos auxiliar numa experiência terrena. Tudo que temos. E podemos usufruir muito bem. Podemos viajar, podemos querer ter um carrão, podemos querer morar numa casa boa. Tudo isso a gente pode, sem que isso ocupe um espaço maior do que deva. Aí entra a medida do equilíbrio. Então, todo conhecimento que temos, por exemplo, sobre tudo que aprendemos no Espiritismo, nos mostra que a medida é do equilíbrio. Posso usufruir de tudo, desfrutar, gostar disso, porém não achar que a minha vida é só isso. Eu não posso, por exemplo, pensar que todos os dias eu vou acordar, vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, ganhar não, que ninguém ganha, né? A gente faz o dinheiro e esquecer de fazer uma prece em casa, em algum momento do dia. Eu posso fazer isso? Com o conhecimento que eu tenho? Então eu vou ser cobrada, sim, por isso.
Eu preciso voltar o meu olhar para a espiritualidade. Adianta eu ter muito dinheiro e não fazer uma caridade material? Né? Não auxiliar quem precisa de alguma forma? Foi isso que eu aprendi, que eu entendi? Não. E negar a caridade moral, então, nem se fala. Né? Poder auxiliar alguém de alguma forma? Então, são esses conhecimentos que já não nos cabem mais. Né? Essas situações que não nos cabem mais. Quando eu ajo... Quando alguém vem me contar uma fofoca ou eu sei algo sobre a vida de alguém e quero passar adiante, a gente já sabe tudo que isso reverbera, o que isso gera, qual a vibração, quanto isso é positivo, né? E a gente ainda continua fazendo. Então a gente vai ser cobrado por isso. Ah, mas e aquela pessoa que acha que a fofoca é só uma diversão, que ela nem sabe a vibração que isso gera? Ela não vai ser cobrada igual a mim, que já sei. Vou passar adiante uma coisa, ou então vou ouvir. Sabe quando a gente está ali se regozijando de uma coisa que a gente está ouvindo? Nossa, foi, não, conta mais, o que aconteceu? E fulano fez o quê? E bateu, e empurrou, e fez isso, né? A gente está ali, como se fosse uma série que a gente está acompanhando. Isso vai ter um teor, eu não posso fazer isso. Eu até... Não, isso eu não faço não, isso ainda não, mas eu ouço a fofoca. Mas não fico ali feliz, eu fico assim, Bruna, isso não serve pra nada, então vamos parar por aqui. Tem gente até que nem fala mais. Eu tenho algumas amigas que falam... Chegam pra mim e falam, aconteceu tal coisa. Eu falei, eu não sabia. Falar, você sabia? Sabia, mas você não gosta que te conte. Porque eu peço pra não me contar, porque senão é muita tentação, né? Aí eu falo, gente, nem me conta, porque se eu não souber é melhor. Então já não cabe mais. Mas aquele que acha, que eu conheço muita gente que acha que a fofoca é diversão, é uma coisa bacana na vida, que não tem esse conceito da moralidade, ele não vai ser cobrado como nós, que já entendemos isso. Então, responsabilidade. Qual o meu conhecimento sobre os sentimentos de raiva ou mágoa? Em nós mesmos, né? Causa tensão, irritabilidade, conflitos, mágoa, raiva, nervosismo, tudo isso vai me gerar, obviamente, vários afetamentos nos meus órgãos, né? Fisicamente, eu já sei disso. Mas eu trabalho a minha raiva? Ah, Bruna, mas não sentir raiva, não ficar magoado é uma coisa que a gente ainda não consegue. Concordo. Mas a gente consegue não alimentar isso. Concordam também? Porque uma coisa é eu estar sentindo raiva ou decepção com alguém e ficar ali todos os dias ruminando isso. Olha o que ele me fez, olha o que aconteceu, eu não vou perdoar, ele vai ver só. Eu estou alimentando e eu já sei que eu não posso. Então o sentimento vai vir. Mas pela minha racionalidade, pelo tanto que eu recebi, eu posso transformar esse sentimento. Porque ele vai perdendo força, porque eu não vou alimentar. Tudo aquilo que a gente treina se fortalece, né? A gente fica muito bom. Então eu vou ficar muito boa em transformar esse sentimento e falar assim, pra quê? Eu não vou levar isso adiante, não vale, não tem porquê, né? A mesma coisa em relação ao outro, a gente já sabe o que causa no outro, a vibração, então nos cabe também ir dando menos poder e menos força para esse tipo de sentimento e emoção que a gente ainda vai nutrindo. O que dizer sobre os excessos, radicalismos e intolerância? Mesma coisa. Tudo aquilo que é diferente do que a gente acredita, do que a gente pensa, do que a gente gosta, a gente tende a ter uma opinião muito severa. A gente tende a ir contra. Quando, na verdade, todos nós aqui já entendemos... Gente, eu estou colocando vocês no mesmo bolo que eu, né? Como eu estou me responsabilizando, olha eu aqui. Todos nós... Ninguém vai sair ileso. Ou seja, todos nós... Vão comigo. Já sabe que a gente tem que ter respeito. Respeito à condição do outro. Respeito a como o outro pode ser, respeito a como o outro consegue ser. Ah, Bruna, mas isso é errado. É como o outro consegue ser, é o respeito. Não adianta eu ficar ruminando sobre aquilo. Eu não vou abrir a cabeça de ninguém, mudar a cabeça de ninguém, seja pelo meu pensamento. O que é certo e errado no final das contas, né? Então a gente tem que tentar relativizar dentro daquilo que faz mal ou não. Ah, mas isso faz mal. Aquela pessoa vai responder por isso, se ela é responsável, tem a lei de causa e efeito, ela vai responder por isso. Eu não preciso ficar preocupada que ela está causando, preocupar comigo, com aquilo que eu ainda não consegui resolver, né? Então, o respeito é importante. Só que a gente já sabe de tudo isso e a gente continua agindo dessa forma, achando que pode julgar, criticar, condenar, etc, etc. Mas a gente tem medo, né? A gente tem medo dessa condenação aí, de nós mesmos, a gente foge da nossa consciência, mas não tem medo de impor isso ao outro. Mas eu não estou julgando, eu estou só dando a minha opinião. Não tem essa saidinha estratégica pela direita, né? Passando, não, pela direita, eu pela direita, pessoa que tem problema com direita e esquerda. Aquela saidinha, né, estratégica, não, mas é só a minha opinião, não estou julgando.
Quando na verdade você já julgou sim, já processou e você, enfim, a gente sabe que é dessa forma. Então, humildade, caridade e amor, para que servem? A gente já sabe. Onde eu tenho que usar, inclusive em tudo aquilo que eu já falei aqui até agora, né? É para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. É o Evangelho redivivo. Adianta eu ler o Evangelho se eu não faço esse Evangelho ser vivo através de mim? Quantos de nós que se diz cristãos pode dizer que é representante do Cristo? Que se eu sou cristã, eu sigo, porque ele é o mestre, né, que nós seguimos. Será que podemos dizer que somos representantes do Cristo? Então, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer para ver por onde estamos andando, né? O que estamos fazendo com tudo isso. O que a gente ainda mantém sabendo que não deve? Egoísmo, orgulho, egoísmo, vaidade. Que são, dentre outros, né? Outras más tendências. Essas são as que mais acabam destruindo, atrasando, perturbando a nossa caminhada, né? O nosso proceder. Fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a verdadeira honestidade. A gente às vezes acha que não tem sentido. Ah, mas não tem holofote. Ah, mas não tem alguém. E às vezes nem é por mal. A gente está precisando daquele reforço externo, né? De alguém que nos reafirme, né? De alguém que venha validar as nossas ações. Ah, mas eu quero que alguém diga, bata nas minhas costas e fale, muito bem, deu certo, olha o que você está fazendo. E quando na verdade basta você pensar bem sobre aquilo, fazer uma prece, faz o que é certo, não importa que não estejam olhando, faz aquilo que você sabe. E a gente às vezes ainda tem dificuldade. Isso também é uma forma de sermos cobrados. E tudo isso diz pra gente o quê? Que a gente tem que ter autorresponsabilidade. A gente não vai conseguir sair da autorresponsabilidade. E isso vale para tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, isso vale para a condição em que nós viemos a esse planeta, né? Todos nós aqui estamos em condições, né? Braços, pernas, nossos órgãos estão funcionando. Isso também conta, né? Nosso planejamento, aquilo tem um sentido. E não quer dizer que nós, que estamos nessa condição perfeita, física, que temos mais condição de fazer com que aquele que não tem. Porque a gente sabe muito bem, por vários exemplos que a gente já viu, já conhece, não de pessoas próximas, mas na televisão, em redes sociais, pessoas que estão em cima de uma cama, aprisionadas naquela cama desde que nasceram, sem movimentos, muitas vezes sem seus membros, e fazem muito mais do que nós. Então não é o fato de sermos perfeitos fisicamente que nos coloca numa vantagem, é o propósito, é o desejo de agir, é aquilo que a gente faz com o que a gente tem, o que a gente recebeu. Se você, mas a pessoa que tem mais dinheiro pode fazer mais. Não necessariamente. Mas a pessoa nasceu ali paupérrima. Quantas e quantas pessoas numa condição dificílima, financeira, social, conseguiram realizar muito mais coisas, muito mais projetos do que quem tem muito dinheiro. Ou com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, né? Que tem pão na sua mesa, que consegue dar seus passeios, consegue fazer suas aquisições. Às vezes eu estou fazendo assim, comprando nessas... Não vou nem falar qual aplicativo. Mas tem uns aplicativos aí baratinhos que a gente fica comprando na madrugada. Só eu, né? Uma vergonha, só eu. Não. Ai, essa... Obrigada. Aí eu estou comprando um monte de coisa, porque a gente precisa daquilo tudo, né? A gente fala, não, mas eu estou precisando. Esses dias chegaram quantos? 6 pacotes lá, né? Aí ele falou assim, nossa, chegaram 6, tudo pra você? Aí eu falei, não. Aí eu sem graça, eu falei assim, não, mas é tudo coisa muito importante. Não é tão importante, estou admitindo. Enfim, são essas coisas que a gente acha que precisa. O que eu quero dizer com isso? Será que a gente que tem essa condição de poder comprar suas coisinhas, de poder, né, ter o seu pão na mesa, poder dar seus passeios, tudo que a gente pode fazer dentro da nossa condição, será que a gente não poderia deixar de adquirir algumas coisas e fazer mais por alguém, até materialmente falando mesmo? Poderia sim, poderia não, mas fica o questionamento. A gente sempre pode mais do que a gente acha que pode. E aquele que a gente acha que não tem condição de fazer nada, faz muito. Então tudo isso é uma condição que depende do propósito que a gente tem. Tudo depende do propósito que a gente tem. Não é exatamente o que você tem em mãos, materialmente falando, mas é muito a consciência que você tem sobre cada coisa que você, né, que você é possuidor, ou que você adquiriu ao longo da vida, que você aprendeu. Então não depende daquilo que você tem. Agora,
Precisamos ser gratos por isso? Claro, precisamos ser gratos por isso. Porque de alguma forma a nossa vida está sendo facilitada, sabendo que eu posso levantar da minha cama, que eu posso ir ao banheiro sozinha, que eu posso comer sozinha, que eu posso levar o garfo até a minha boca. Tem gente que não pode levar o garfo à própria boca, tem gente que não pode deglutir, tem gente que não pode engolir. Eu tenho que ser grata por isso, porque de alguma forma a minha vida é facilitada em relação às pessoas que não podem. E aí o meu olhar empático, né? O meu olhar caridoso e generoso. Então tudo isso, cada um no seu contexto de vida, sem comparar vidas, sem comparar espíritos e existências, cada um no seu contexto vai ser cobrado de acordo com esse propósito. Qual era o seu propósito? De tudo aquilo que você recebeu. E a gente já está fazendo isso, a prestação, né, diante de tudo aquilo que a gente realmente processa na nossa mente, com a nossa consciência. E aí, essa própria questão da autorresponsabilidade é entender que uma das coisas que eu aprendi, que eu mais aprendi com o Espiritismo é isso, é a autorresponsabilidade, é não me vitimizar. Eu não sou vítima de nada, eu não sou coitada de nada, eu sou responsável até pelas coisas ruins que me acontecem, de alguma forma. Ou porque eu permiti, ou porque eu negligenciei, ou porque eu procurei, ou porque eu não fiz bom uso disso. Então a autorresponsabilidade nos tira desse lugar de falar assim, ai, tá vendo, só comigo que não dá certo, ai, coitada de mim, pobre de mim. E o tanto de coisa que dá certo que eu não agradeço. E o tanto de coisa que eu tenho ao meu favor e eu ignoro, porque passa a ser mais interessante, conveniente, eu perceber aquilo que eu não tenho e aquilo que me falta. Aí eu entro na minha zona de conforto da ignorância, né? Então é uma das coisas mais importantes que eu acho que o Espiritismo me trouxe, foi esse senso de autorresponsabilidade. E aí, para a gente começar aqui a finalizar, mais um trechinho que diz: os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próximo e nos impõem uma responsabilidade maior perante a providência divina e os nossos semelhantes. Ou seja, não importa o que a gente recebe, pode ser algo material, pode ser moral, pode ser conhecimento teórico. A providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece. Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação de doar em favor do próximo. Ou seja, não é alguém que vai me cobrar, mas quando eu retornar, através de um planejamento que houve, reencarnatório, tudo que eu recebi nessa vida é de acordo com esse planejamento. E aí vai falar assim, puxa, você voltou com a paciência que você não usou, você voltou com a tolerância que você não usou, você voltou com essa humildade aqui que eu te dei e você não usou, você voltou com um tempo, uma facilidade para falar e você não usou do jeito que deveria. Isso sim pode ser cobrado, porque é um planejamento que a gente se compromete, que a gente aceita. Então eu estou me responsabilizando com essa existência, comigo mesmo, mas eu já me responsabilizei lá antes. Então, além da nossa consciência, sim, a gente vai precisar prestar contas de alguma forma, mas não é para alguém nos punir, mas é para a gente entender, preciso me esforçar mais, preciso ter mais disciplina, preciso ir mais adiante, e eu preciso confiar mais nesse propósito, né, naquilo que Deus tem para nós. E aí eu vou finalizar com essa mensagem aqui, para a gente sair com ela dentro da gente e tá mais motivado, mais encorajado, com mais bom ânimo, para a gente colocar em prática, né, com bastante aplicabilidade, tudo isso que a gente sabe que tem, todos os benefícios, focar mais no nosso lado positivo, nas coisas boas que a gente tem na vida e esquecer um pouquinho a condição adversa. Se a gente foca muito no problema, a gente esquece de focar na solução, né, esquece de colocar em prática a solução. E aí a mensagem diz o seguinte pra gente: ora e agradece a Deus o privilégio santo de poder trabalhar no corpo a que se acolhe. Se ouve o mal, fala o bem. Ajusta-se ao dever cumprido, à obrigação que a vida lhe assinala. Na rua, estende as mãos que auxilia em amparo fraterno. Em casa, forma a paz que auxilia e constrói. Prejudicado, esquece. Ofendido, perdoa. Não discute, realiza. E nem pergunta, serve. Não censura, abençoa. Nem condena, restaura. Desce para ajudar sem tisnar-se na sombra. Alteia-se na luz, mas apaga-se humilde por saber-se instrumento a serviço do Pai. Reparte do que tem sem reclamar louvores. Corrige, levantando e educa, amando sempre. Tolera sem revolta as provocações que o ferem, transformando em bondade o fel das próprias dores. O espírita, onde está,
Faz com que tudo brilhe, aperfeiçoe, melhore, engrandeça e progrida. De alma, no entendimento harmônico e profundo, faz-se fonte de amor para os males da vida e faz-se raio de sol para as trevas do mundo. Meus amigos, muito obrigada pela atenção de vocês. É muito bom sempre estar aqui e principalmente por essa oportunidade que vocês sempre me oferecem de estudar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre o tanto de coisa que eu ainda preciso trabalhar em mim. Tá? Muito obrigada pela paciência de vocês. Ô, Bruno, ele vai fazer uma música e você faz a prece.